Considere a morte, pois ela vai alcançá-lo. Considere a morte, pois ela vai nos alcançar. Olá, hoje é segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. Nós estamos aqui de novo para fazer mais um estudo do livro de Eclesiastes, hoje em seu capítulo 4. Antes eu vou dar rapidamente os recados que a gente sempre fala. Lembre-se, compre a Bíblia 365, ela vai ajudar você a ter uma prática diária e sistemática de leitura da Escritura. Peça ao Marnone, peça ou olhe na internet. Ela divide a leitura do texto bíblico em um texto do Velho Testamento, um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos, um trecho de Provérbios. Todos os dias você lê um pouco, ao final de 365 dias você terá lido a Bíblia toda. Isso vai edificar muito a sua vida. E procure nos canais digitais da igreja, os estudos da igreja, os dias de estudo. Gaguejei aqui, né, meus queridos? Me desculpe. Procure os dias de estudo. Nós temos estudos na segunda-feira, nós temos estudos na quarta-feira, nós temos estudos às quintas e nós temos aos domingos a escola dominical, que acontece tanto de manhã quanto na parte da tarde. Faça isso. Invista na sua vida de leitura e de estudo da Bíblia. Isso vai edificar a sua própria vida. Considere a morte, pois ela vai alcançá-lo. Parece meio mórbido a temática de hoje, mas na verdade ela é de uma reflexão muito importante para nós. Antes de eu falar especificamente de Eclesiastes 4, entretanto, só uma última coisa, um disclaimer aqui. Eu estava ouvindo os meus estudos e eu vi que no dia 1º eu mencionei o livro que estou usando como base, mas não citei qual livro. Eu já citei como se tivesse mencionado anteriormente no áudio. E eu não havia feito. O livro que eu estou usando, um dos livros que eu estou usando para isso, é chamado Isso é Filtro Solar, de Emílio Garofalo Neto. Está lá no áudio do primeiro estudo de Eclesiastes 1, tem o link dele lá, você pode ir e você pode consultá-lo, tá bom? Mas é só porque eu não fiz a menção lá e depois eu fui ouvir os áudios e percebi que não havia feito a menção. Peço perdão por isso. Vamos aqui em Eclesiastes 4, nós vamos do versículo 1 até o versículo 4. O pregador diz assim: De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre pessoas, mas isso também é um absurdo, é correr atrás do vento. No capítulo 4 de Eclesiastes, o pregador volta ao seu tom severo, ao seu tom muito fechado, ao seu tom pessimista, e eu creio, lendo até aqui, talvez o tom mais pesado que ele tenha trazido até aqui, porque ele vai falar que é preferível a morte. O tipo de afirmação e de comparação que ele faz aqui é terrível. No versículo 1 ele fala que ele viu lágrima e opressão de todos os lados e não há quem console as pessoas que são oprimidas, porque o poder está do lado dos opressores. É um retrato bem nítido e um retrato bem real do que nós vivemos no nosso mundo aqui no dia a dia debaixo do sol. E aí ele vai dizer no versículo 2, por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois esses ainda têm que viver. O cenário é completamente dramático, mas a gente não pode dizer que esse cenário não é real, porque nós vivemos e vemos opressão espalhada embaixo da terra por todos os lados. Nós vemos dor, nós vemos angústia, nós vemos pobreza, nós vemos sofrimento, nós vemos o mal instalado nesse mundo. E quando nós vemos tanta dor assim, eventualmente nós vemos pessoas que dizem que era preferível estar morto. E quantos de nós não teve essa experiência com amigos próximos, ou quiçá algum de nós já desejou essa experiência em algum momento, falou: eu preferi estar morto do que viver a vida que eu vivo. Se você não é cristão, ou se você é um cristão que está passando por um momento profundo de angústia, e nós ouvimos nós lemos um texto desse, ouvimos afirmação como as que eu estou fazendo aqui agora, isso acaba nos levando a algumas reflexões apologéticas. Se Deus existe, por que há tanto mal? O questionamento é justo e o pregador, tanto é justo que o pregador o está fazendo. O pregador está aqui fazendo esse tipo de questionamento. E, portanto, ele é um questionamento que vem à mente das pessoas e nós não devemos, de forma alguma, retrair esse tipo de questionamento quando ele aparece.
em um áudio de 15 minutos. Entretanto, é difícil a gente discutir apologética. Eu vou tentar deixar aqui no link algumas sugestões de canais que você pode ouvir a temática e discutir sobre essa perspectiva que eu falei. Se Deus é todo bom, como é que eu posso ter um mundo mau? Ainda assim, pensando especificamente no texto e na conclusão dramática do pregador, ele vai dizer que é melhor estar morto, e ele vai dizer que o natimorto é mais feliz. Ele vai dizer no versículo 3, no entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu. Ele vai chegar ao tom mais dramático de dizer que não nascer é melhor do que viver. Ele vai dizer que não nascer é uma experiência mais exitosa. No versículo 4, o pregador acaba mostrando os reflexos desse mundo mal e mostra de uma forma bem interessante que esse reflexo desse mundo mal não tá só distante. Não é só o mundo lá fora que oprime, não é só lá fora quem tem poder quem oprime, não é só quem está distante quem oprime, não é só isso. Ele afirma que nós acabamos fazendo parte desse ciclo. Ele fala que o trabalho que nós realizamos é para competir com outros. Se você olhar no versículo 4, ele vai descobrir que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre pessoas. Então ele vai dizer que o trabalho que nós fazemos é para competir com outro. O que nós fazemos é movido muitas vezes pela inveja e pelo desejo de superar o outro. E aqui é importante ressaltar que nem toda competição é um problema. É verdade que nem todas as vezes a competição é um problema. Mas também é verdade, e nós sabemos que de várias vezes e ocasiões na nossa vida em que nós competimos, e que em muitas delas nós desejamos o mal dos nossos competidores. E nós pensamos, se eu tivesse poder nessa situação, eu resolveria isso de outra forma. Então, de alguma maneira, o pregador está dizendo que nós, de alguma forma, somos perpetuadores desse tipo de sofrimento que nós experimentamos debaixo da terra. O pregador acaba mostrando que nós também somos partes desse drama, somos parte desse cenário. Contudo, diferentemente do pregador, grande parte de nós não acredita que a morte seja a melhor solução. A experiência do mundo é terrível, ela várias vezes gera sofrimento, mas nós nutrimos uma certa esperança de que conosco será diferente. Nós nutrimos a ideia de que a nossa vida será mais marcada pela satisfação do que pela insatisfação. E nós esquecemos que o pregador está afirmando que debaixo do sol não haverá solução. A única coisa que nos aguarda é a morte. O sofrimento é inevitável. É isso que ele está dizendo. O sofrimento nesse mundo é inevitável. O poder está sempre do lado dos opressores. Ao mesmo tempo, ele vai dizer que a morte é uma experiência desejável. Ao dizer que a morte é uma experiência desejável, ele diz: eu só quero sair desse sofrimento e quero acelerar a morte. A nossa crença de que a nossa experiência de vida será mais marcada pela satisfação do que a insatisfação é uma crença meio ingênua. E aí, o que cabe questionar é como nós cristãos podemos olhar para essa situação toda. Olhar para o pregador questionando a vida, sabendo que o destino da vida de todos é a morte, é o pó, nós deveríamos considerar ainda mais o valor da cruz e a sua importância. E aí, considerar o valor da cruz sobre a seguinte perspectiva: falar de pecado é alguma coisa totalmente fora de moda. Totalmente fora de moda. Afinal, nós somos do tempo em que eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Essa é a mentalidade do mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo é um mundo que atribui um alto valor moral à independência. Ele atribui um alto valor conceitual à independência. Ser independente, fazer o que eu quiser, fazer da forma que eu quiser, quando eu quiser, ser o que eu quiser, é uma coisa que está no centro do debate contemporâneo. E é um debate que associa isso à felicidade. A ideia é que ser totalmente independente é alguma coisa que vai trazer felicidade. Por isso, falar de pecado é alguma coisa tão fora de moda. Mas cristãos não acreditam assim. Cristãos não acreditam que independência traz felicidade. Pelo contrário, cristãos acreditam que independência leva à morte. E a pior delas, que é a eterna. Eu de fato posso ser tudo o que eu quiser, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas só até a cova. Pecado é exatamente esse espírito de independência, essa sensação de que debaixo do sol sou eu quem mando.
O problema da morte é que, afastado de Deus, ela é eterna. O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. E quando o apóstolo Paulo está dizendo disso, ele não está mencionando como o pregador menciona, de que a morte é algo mais desejável. Na verdade, o pregador fala num sentido de angústia. O apóstolo Paulo está dizendo que isso não é bom. Ele está dizendo que isso vai gerar morte e morte eterna. E o apóstolo Paulo vai dizer que a solução para isso foi dada na cruz. Jesus morreu na cruz e ao fazer isso, ele imputou a vida dele sobre nós. Ele resolveu o problema da morte. A questão aqui então é saber qual resposta eu dou à solução dada por Deus. A opção 1 seria: essa solução eu não quero, pois ela significa abrir mão da minha independência. Essa é a solução pecaminosa. E o pregador vai nos dizer que, ao adotarmos essa solução, o que nos espera é uma vida debaixo do sol, marcado por um grande volume de infelicidades e com uma falsa ou vã esperança de que nós vamos alcançar felicidade. E, no fundo, nós vamos encontrar só a morte. A opção 2, eu enxergo com olhos gratos a obra de Jesus na cruz e agradeço, porque a morte não é mais um problema. E aí eu vou olhar para esse mundo de sofrimento e vou ser alguém usado por Deus para reduzir um pouco o sofrimento que existe nessa terra. Eu vou ser alguém usado por Deus para minimizar o sofrimento que há debaixo do sol. Mas eu também vou ter a consciência de que a morte ela vai ser só uma trajetória para uma vida e uma vida eterna. Veja, não há solução debaixo do sol. A única possível é dada por Deus. E aí você pode se questionar e falar, mas por quê? Bom, ele como criador de todas as coisas é quem pode decidir. Isso é um problema para muita gente, porque isso nos humilha. Muita gente não aceita a resposta de Deus exatamente porque nós vivemos num mundo que nós somos independentes. Aceitar a resposta de um Deus que diz que é Ele quem tem a resposta fere muito o coração e a mente dos homens contemporâneos. Dos homens aqui eu estou dizendo da raça humana. Para alguns, entretanto, a resposta é a gratidão. É olhar e dizer e falar: Deus, obrigado, porque na cruz o Senhor venceu a morte. Então, o pregador está certo em dizer que nesse mundo só há angústia debaixo do sol. Que neste mundo existe um senso de que nós vamos ser felizes, como ele mesmo fala nos capítulos 1, 2 e 3, mas que no final nós acabamos sofrendo angústia e vamos voltar ao pó. Mas Deus providenciou solução para isso. Que Deus te abençoe.